Fala, meus bravos! Como é que vocês estão? Tá chegando a hora, né? Derby é guerra, tá chegando mais um derby. Bom, bora falar um pouquinho desse jogo. Pra quem não conhece, eu sou o Romulo Pereira, esse é o canal Universo Brabo, onde eu falo sobre Corinthians feminino, beleza? Então, nosso próximo jogo é contra o nosso maior rival, contra a Porcada. Então, sim, porque é masculino, feminino, seja o que for, né? Palmeirense é assim, beleza? Não tem essa coisa de, vamos respeitar porque é o time feminino. Não, se você toma esse tipo de comportamento, já sabe, né? Já sabe. Não tem essa não, beleza? Se tem uma coisa que não falta aqui no Universo Brabo é ódio, ok? Principalmente ódio do Palmeiras, beleza? Então, bora lá falar um pouquinho sobre o que vai ser esse jogo. Assim, em matéria de, né, equipes e tudo mais, não muda muita coisa do jogo que teve em fevereiro, tá? Então o jogo ali foi mais ou menos um mês, um pouquinho mais, né? Foi lá no início de fevereiro. Não, foi mais ou menos um mês que foi 1-1, foi a final da Supercopa, né? Então, esse jogo em si, né? É, enfim, a gente acaba abrindo o placar, mas aí sofre um empate, que é o cara do Piscinato, né? Acaba empatando, foi 7 de fevereiro, um pouquinho mais de um mês. E aí, é, nós perdemos os pênaltis. Então agora a gente tem a chance de se vingar. Um reforço para nós nesse tempo, né? Não temos mais Lucas Piscinato. Isso por si só já é um reforço, ok? Então só de não ter mais ele com aquela mentalidade de derrotado dele, beleza. Por outro lado, a gente tem a Emily, que, né, eu já mostrei os números dela, não são lá muito convincentes. Mas, o que eu posso adiantar é que, pelo que eu assisti, né, de jogos antigos dela e tal, ela normalmente, pelo menos, começa bem quando ela pega um time melhor. Pelo menos no começo ela é boa, depois decai, né? Então, assim, é o começo, é o primeiro jogo dela. Nos primeiros jogos, assim, efeito vassoura nova, quando eles passam o rodo, passam o carro em cima de todo mundo. Então, eu não vou reclamar se começar passando o carro em cima da porcada, não. Eu vou gostar muito, beleza? Então, boa sorte, Emily, bom trabalho. Estamos aqui para apoiar e estamos aqui para cobrar, beleza? É isso. Prometi que não ia mais ficar, tipo assim, não ia mais ficar trazendo dados e tudo mais, e falando da Emily, se eu confio ou não nela, se foi bom ou não foi. Eu prometi que não ia fazer isso enquanto não jogasse, então agora vamos esperar jogar, beleza? Já falei o que eu tinha que falar sobre ela. Então, galera, queria falar um pouquinho do histórico entre Corinthians e Palmeiras, ok? A gente tem um histórico que, que assim, né? Sei, eu particularmente chamaria de massacre, tá? Eu chamaria assim. Porque, vamos lá, ao todo, Corinthians e Palmeiras no feminino se enfrentaram 31 vezes, certo? O Corinthians venceu 17, o que significa que nós vencemos mais da metade dos jogos. Os 14 que sobram, 7 vitórias das porcas, 7 empates. E aí as porcas vão virar e falar: mas a gente goleou vocês ano passado. Beleza. A maior goleada da história do confronto, é um jogo que eu adoro lembrar. Postei no stories do Instagram, inclusive semana passada, essa lembrança. Postei no dia de TBT. Que foi justamente os 8-0 em Itaquera, naquele fatídico 12 de novembro de 2023. Ai, ai. Aquele mês de novembro, nossa, foi só alegria. Foi só alegria para quem gosta de Corinthians feminino. Porque
Bom, em outubro a gente ganha a Libertadores em cima da porcada, né? Foi 21 de outubro. E aí, em novembro, tem o jogo de ida, ganha de 1-0. O jogo de volta, 8-0 em cima da porcada. Vale lembrar que o Ricardo Belli, técnico do Palmeiras, tinha falado que era absurdo o Arthur Elias levar para a seleção 10 jogadores do Corinthians. E aí, o que acontece? Ele toma pé na Libertadores, toma pé em casa no jogo de ida do Paulista e no jogo de volta 8-0. E o que acarretou, né, na demissão dele. Precisou de um gol irregular para ele derrotar o Arthur pela seleção da Venezuela, né? Ai, meu Deus do céu. Enfim, aquele dia ali a Titia Leila mandou ele já dar entrada no seguro-desemprego. Que é isso, foi demitido. O Coringão derrubou ele. Coisa mais linda, né? E de número de gols no confronto também. Ao todo, são 80 gols. Desses 80 gols, 51, número bem significativo, são do Coringão, contra 29 da porcada. Pois é, né? Então, é um número assim bem expressivo também. Então, é uma diferença muito grande, certo? Dois times voltaram ali a se enfrentar em, em 2020, jogo no estádio Nelo Bracalente, em Vinhedo. E falando em estádios, eu tenho aqui a lista de estádios onde já aconteceram esse confronto. Tá? Já aconteceu no Nogueirão, no Mogi das Cruzes, no estádio Pascoal Guerreiro, certo? Também já aconteceu lá. Brinco de Ouro, estádio do Guarani, Nelo Bracalente, em Vinhedo, que eu acabei de mencionar. Canindé, estádio da Portuguesa. Também já aconteceu no estádio Jaime Sintra, Palmeiras usou como casa também. Na Arena Barueri, que o Palmeiras hoje em dia usa como casa. No Allianz Parque, a gente fala que teve muito Corinthians e Palmeiras na Arena Barueri e tal. Na verdade, no Allianz teve mais, inclusive. O número de jogos no Allianz e na Fazendinha, inclusive, é o mesmo. É o mesmo número. E na Neoquímica Arena, que foi o estádio onde esse jogo mais aconteceu. Foram esses estádios, certo? Colocando aqui, eu vou excluir dessa lista, galera, estádios como Brinco de Ouro, Pascoal Guerreiro e Nogueirão. Porque esses três só teve um jogo. No Nogueirão, então, nem se fala, foi aquele jogo que o Corinthians entrou praticamente com o sub-20, sabe? Então, não tem nem por que colocar estatística, né? Dar muita ênfase em estatística assim, tá? Mas vamos colocar nos outros estádios. O estádio onde mais aconteceu foi a Neoquímica Arena, 6 partidas e 6 vitórias do Coringão. Se for contar o número de gols, foram 20 gols do Corinthians e 2 do Palmeiras. E já na Fazendinha, cara, na Fazendinha o número é assustador. São 5 jogos, 2 vitórias para cada lado e um empate. E o número de gols, 7 para cada lado. Porra, Milene, você tinha que chutar o pênalti para fora, caralho. Você não perde aquele pênalti? Você ganhou aquele dia, mas. Porra. Se acerta aquele pênalti, estaria um a mais para nós. Quem não se lembra, né, foi o jogo em 2023, que o Corinthians sai na frente, toma a virada e depois vira de novo. E ganha por 3-2. No último minuto do jogo, teve um pênalti na Portilho. Milene foi bater e chutou para fora. Se ela acerta, enfim. No Allianz Parque, a gente tem mais vitórias que a porcada. Ganharam da gente lá uma vez. Aquele, sabe? Vocês sabem qual jogo é, né? Aquele que a Agostina Thaís Ferreira levantaram a faixinha, né? Thaís Ferreira eu já perdoei por isso, tá? Já perdoei. A Agostina ainda não. Ainda não perder nosso maré a turbo por essa, não. Nada disso. Enfim, né? Mas já ganhamos lá 2 vezes. Uma delas de 1-0, aquele jogo com o gol da Portilho, que as porcas não quiseram dar entrevista na saída. E o fatídico 4-0, com a Portilho fazendo dancinha lá na frente da torcida das porcas. Lindo dia. Coisa boa. E 2 empates. E o que assusta né? Você pega lá o Jaime Sintra, que é outro estádio onde o Palmeiras usou como casa.
Foram 4 partidas lá, o Corinthians ganhou 3 e a outra empatou. Então o Palmeiras nunca tinha ganho de nós lá, né? A estatística que assusta é a Arena Barueri, porque até agora foram 4 partidas lá e o Corinthians não ganhou nenhuma. Desses estádios onde teve mais de um jogo, é o único que o Palmeiras tem mais vitórias. E o jogo é lá. Tem coisa boa. Um ótimo dia para quebrar um tabu, né? Também acho. Sexta-feira, sabe? Para alguns aí, dia de pagamento. Não tá um ótimo dia para um tabu ser quebrado? Eu acho. Então, por aí a gente já quebra o tabu agora, beleza? Então, então é isso, gente. São alguns dados que eu tenho, né? Que eu tenho aqui. É, E a gente tem que também é legal falar né, do top 10 das maiores artilheiras do Coringão contra a porcada. Então, claro, né? Vicky Albuquerque, primeiro, top 3, né? Vicky Albuquerque, Duda Sampaio e Adriana. Pois é. A Adriana já saiu, né? Mas Vicky e Duda estão aí. Então, bora lá, né? Em seguida, a gente tem aqui a Zanotti, ok? Também tá aí. Ótimo jogo para fazer mais gols, né? Temos aqui a Zanotti. Seguida de Portilho e Jennifer, cada uma com 4 gols. Ok? Depois, Jaque e Milene com 3 gols. E Tamires e Marisa com 2. Dessas que eu falei aqui, Vicky, Duda, Zanotti, Jaque e Tamires ainda estão no Corinthians. Então, metade dessas aqui ainda estão aí. Pode fazer um golzinho contra a porcada. Nós não vamos achar ruim, não, beleza? Enfim, é isso. Então, precisou. Vamos lá. Eles precisaram de 10 jogos para poder ganhar o primeiro de nós. Então, vamos mostrar que a gente dá banda nessa porra, né? Bora lá. Que deixa então tá equilibrado. Se a gente excluir esses 10 primeiros jogos, olha que coisa. Que simbólico que fica, né? A partir do momento que o Palmeiras ganhou de nós a primeira vez, são 7 vitórias delas, 7 vitórias nossas e 7 empates. Então, bora desequilibrar. Bora colocar uma vitória a mais para nós? Bora lá? Custa nada, hein? Beleza. Não tem muita coisa para falar, galera, porque eu já falei bastante sobre elenco, sobre tudo isso. No outro jogo, no jogo da Supercopa, que foi há um mês, né? Falando em elenco, então, e jogos e tudo mais, deixa eu compartilhar aqui também uma coisa que me deixou um pouquinho revoltado, só um pouquinho, tá? Vou dar uma olhada aqui, compartilhar com vocês. Ó, esse aqui é o nosso calendário, tá? Os próximos jogos do time feminino. Então, qual que é a minha queixa aqui? Vamos lá. Próximo jogo, contra a porcada fora de casa na Arena Barueri. Beleza. Depois, América Mineiro em casa. Onde vai ser? A definir. Botafogo fora de casa no Newton Santos. Bragantino em casa, a definir. Juventude fora de casa no Homero Soldatelli. Ferroviária em casa, a definir. Grêmio fora de casa, a definir. E São Paulo em casa, a definir. De verdade, pelo menos Ferroviária e São Paulo na arena. São jogos grandes, porra. Na arena. Até porque o senhor Osmar Stabile prometeu isso, né? Só que eu falei lá atrás, o que que ele ia fazer? Que ele ia falar naquele momento que ia ser na arena, ia colocar um jogo que não, eles não iam nem investir muito no marketing. E, gente, não adianta, o futebol feminino dá menos público que o masculino, sabe? Qualquer um sabe disso. Não teve o mesmo tempo que o futebol masculino teve para se consolidar. É isso, faz parte. Então, infelizmente, ainda não tem o mesmo público. Então, não é só colocar o jogo lá e esperar que a torcida lote. Não é assim, tá? Porque a gente sabe, por mais que os recordes sejam nossos,
geralmente são em finais de campeonato, não em jogo de meio de campeonato, ok? Então tem que ter um planejamento para dar um público legal. Não é só jogar lá e foda-se, né? Então acho que o Osmar, ou ele sabia disso ou aprendeu. Uma das duas. Mas o que eu falei é que vai dar o quê? 5.000 pessoas contra o Fluminense? E aí vai vir com desculpa de, jogar na arena deu prejuízo. Não sei onde vai ser agora. Infelizmente eu tava certo. Tem hora, galera, que eu odeio tá certo. Essa é uma delas. Eu queria estar errado. E que fosse mesmo na arena. Ou que ele arrumasse a fazendinha. Não ficasse falando que, meu Canindé tá pior que tá jogando. Osmar. Ô tio Paulo, me ajuda a te ajudar, né? Beleza. Então, precisa arrumar nossa iluminação. Enfim, decide. Mas temos que saber. Até porque eu quero ir nesses jogos aqui, né? Contra a América, dia 23. Dá tranquilo pra eu ir. Pelo horário até. Dá tranquilo pra eu ir. Então, pô, vamos cooperar, né? Ô, tio Paulo, me ajuda nessa, vai. Enfim, vamos ver onde é que vai ser. Mas, se por um lado eu critico, tem outra coisa que eu gostaria de falar bem, né? Que é isso daqui, atualizar o elenco feminino no site, ok? No site oficial do Corinthians. Aqui a foto tá um pouco desatualizada, sim, tá Libertadores de 23. Mas é a Libertadores que a gente ganhou em cima da porcada, último título do Arthur Elias, então vale, né? Vale deixar essa? Concordo, concordo em deixar. Então aqui, se a gente for olhar o elenco, tá? Vamos ver como que tá aqui. Goleiras. Tem goleiras, Ana Morgante, Lele, Nicole e Hillary. Então, os goleiros já estão aqui, né, completos. Não estava aparecendo ainda a Ana Morgante da última vez. Agora já está aqui. Zagueiras. Nosso Maré a Turbo, comprado na Gávea. Agostina. Vamos lá, espero que jogue, né? Duda Mineira, que eu também espero muito que jogue. Tudo para não ter a Teles. Fala o diabo. Thaís Ferreira, apesar do passado que a condena, hoje é a nossa melhor zagueira. Thaís Regina, apesar de eu achar ela um primor de zagueira, não acho, gente, desculpa, não acho. Falha nos gols bestas, enfim. É uma zagueira boa, gente boa. Não é ruim, mas também não é a melhor, tá? Boa, simplesmente. Mas tá fazendo falta. Porque quem tá lá é a Telles e não é que ela é ruim. Entrega jogo, escorrega na bola, não pula contra Zanerato, enfim. Quem assiste sabe por quê, né? Porque que eu não quero a Telles. E a Érica, pra mim, é a maior de todas, pela história e tal. Não tá no melhor momento, mas até porque, gente, uma hora chega, né? Ela já teve muitas lesões, ela já não é mais nenhuma jovenzinha, mas ainda assim uma jogadora extremamente inteligente, uma extrema classe, extrema noção de posicionamento. Então, né, exime a cabeceadora. Então, sabe, dá pra contar com ela também. Prefiro muito mais ela do que a Telles. Só não pode deixar, por exemplo, tomar um contra-ataque em velocidade. Ela não aguenta correr. Gi Fernandes, que espero que volte logo, porque a gente não tem outra lateral, né? A outra lateral é a Rafa Rocha, acabou de subir da base. Se pá, vai ela contra o Palmeiras. Que, nossa, que São Jorge proteja o psicológico dessa garota e ela jogue como se já tivesse incorporado ao profissional desde sempre. Pela esquerda, Tamires e Juliette. Então, a Tamires é titular absoluta. Jogou muito na seleção, inclusive, apesar da Globo ficar falando como se ela tivesse prejudicado. Não prejudicou nada, não. Jogou demais. Andressa Salves, Dai Rodrigues, Duda Sampaio. Faz um golzinho nas portas, vai. Você já fez isso tantas vezes. Ju Passari, que eu esqueço que joga no Corinthians, mas joga. Letícia Monteiro, né, uma das melhores do brasileiro até agora. Paula Garcia. É. Essa eu não vejo a hora de botarem para jogar mesmo. E o pouco que ela jogou ali contra o Galo, já.
quase que ganha como uma das melhores jogadoras em campo. Jogou demais aquele dia. E jogou 10 minutos. Ana Vitória, que se souber colocar ela na posição certa, mais ofensiva que defensiva, ela rende bem melhor. É, na seleção, a gente viu isso. Essa dispensa apresentações, né? Zanotti. Essa também dispensa apresentações, Vika Albuquerque. Atacantes, Ariel. Se as anteriores dispensa apresentações, isso aqui eu dispensaria mesmo. Belém Aquino. Curiosidade sobre a Belém Aquino é que ela tem as iniciais BA, né? Belém Aquino. E usa o número 25. Coincidentemente, no masculino também tinha um uruguaio que era o Beto Acosta. Mesmas iniciais, e ele também usava o número 25. E também outro jogador uruguaio que usou a 25 no Corinthians foi o Bruno Mendes. Também uruguaio, também com B. Só uma curiosidade. É, mas claro, a bola que a Belém aqui não joga é muito maior do que qualquer um dos dois lá jogaram. Né? Convenhamos. É, simplesmente é. Tá certo, posições diferentes. Sim, mas essa mina joga não tá escrito. Ela dá uma caneta na Rose Lavelle, galera. Não, né? Simplesmente não. Carol Nogueira, por incrível que parível, eu tenho mais fé nela demonstrar alguma coisa, por exemplo, do que a Ariel. Né? Até porque a Carol Nogueira tem, né, tem gol de título pelo Corinthians, né? Brasileiro de 2024, Neoquímica Arena lotada, tava lá, né? Passe da Zanotti, ela faz o gol do título, tá? Então, sim, ainda tenho fé na Carol Nogueira. Robledo, tá aqui, Ivana Fuso também tá aqui, Jaque, gosto dessa, hein? Johnson, e aí colocaram aqui a Manu Olivan, mas eu acho que colocaram a Manu Olivan só para separar, tá? Que era para colocar entre a Johnson e a Raíza, porque as duas são parecidas. Só que a Raíza parecia que queria rir ali na hora, a Johnson tava com pose, né? A Raíza queria rir. Enfim, eu não podia rir, só podia sorrir. Enfim, galera. Então, o elenco feminino no site foi atualizado. Então é isso, galera. Fiz as devidas ressalvas, tá? É, mostrei aqui, né, algum histórico do confronto com a porcada. Então, bora vencer dessa vez, que dê tudo certo. E é aquilo, que a gente saiba onde o Corinthians vai jogar, beleza? E, e assim, finalmente atualizaram. Marketing do Corinthians, todos vocês aí que atualizaram o elenco feminino no site, ó. Parabéns por fazer o mínimo, beleza? É isso. Então agora é guerra pra cima da porcada imundo. Desculpa. Pra cima da porcada imunda. Concordância, né? Bora lá pra cima dessa porcada imunda. Vamos ganhar esse pra gente poder voltar a vencer no brasileiro e dar mais um passo em direção ao título. Porque afinal de contas, de 2020 pra cá, todos foram nossos. Vamos manter, beleza? É isso. Tamo junto. Respeita as minas e vai, Corinthians.